Quando o assunto são obras que trabalham o fantástico, o fora do ordinário, até mesmo o mágico, um dos pontos mais fortes que essa obra tem que ter é um universo rico e abundante. Como, por exemplo, se a gente pegar Star Wars, a trama dele é muito legal, os personagens são muito legais, mas o que realmente dá aquele algo a mais é o seu universo. A questão dos planetas, dos Jedi, da força, do lado negro, os Sith, todas essas coisas fornecem informações e mostram pro telespectador o quão grande é a obra que ele está assistindo. É como se realmente, por algumas horas, estivéssemos totalmente imersos em um mundo completamente novo na qual não sabemos nada. Essa foi a grande magia que atravessa gerações até hoje. E criar universos é o trabalho mais divertido que existe, ao mesmo tempo que é o mais difícil que existe. Porque para mim, a única característica vital que todo universo, independente do gênero, tenha que ter é que ele funcione sem a necessidade do protagonista. E quando o assunto é o universo e o world building, que é o desenvolvimento desse universo, esse sempre foi e sempre será um dos carros-chefes dos animes e mangás, marcado muito pelos clássicos battle shonen, os famosos animes de lutinha. Quando pensamos em universos amplos, vastos, ricos e que todo mundo queria dar um pulinho lá só pra ver qual é, a gente pensa em Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter e tantos outros. E é importante eu falar isso porque na mídia dos animes e mangás, provavelmente essas obras detêm os melhores universos, mas o como criar não é para falar do melhor, e sim do exemplo mais fora da caixa. E na minha cabeça não há dúvidas que o universo que eu consumi que se tornou mais fora da caixa é o de Dorohedoro. Uma obra que eu já falei algumas vezes, que é aquela que eu queria ter feito parte de alguma maneira. É uma obra que eu amo tanto que eu queria estar envolvido com ela de alguma forma, nem que seja para desenhar um tracinho de um lugar que ninguém vai ver. E a minha história com Dorohedoro é uma das mais bonitas que tem por aí. Porque quando essa obra lançou sua primeira temporada, lá no começo de 2020, eu fui um dos muitos que foi capturado por aquela proposta, por aquele estilo, por aquela estética. E Dorohedoro para mim foi até um pouco revolucionário, porque acabou com o meu preconceito de animes em 3D, já que o famoso anime em 3D foi o responsável por muitas obras não fazerem sucesso aqui no ocidente, como Berserk, Kingdom e Ajin. Mas Dorohedoro, por mais que utilize o recurso do 3D, o CGI faz isso muito bem. E depois de muito tempo, literalmente nesse ano, eu decidi que a minha primeira coleção de mangás seria de Dorohedoro. Então foi uma saga para achar todos os volumes, viajar para a loja de mangá para ver se tinha ou não tinha. E hoje em dia ela se encontra completa, do volume 1 ao 23, e eu amo ela de paixão. E hoje iremos falar, obviamente, do universo dessa obra genial. E esse vídeo aqui vai ter alguns spoilerzinhos, mas nenhum spoiler grande que vai afetar a sua experiência. Só aquele famoso spoiler do bem para te incentivar a ver o anime ou até mesmo ler o mangá. Se eu for indicar, leia o mangá porque a arte é incrível. E a escrita da genial Kyu Hayashida mais ainda. Então, bora que bora. Para eu começar dando um contexto de como o universo de Dorohedoro funciona, eu acho fundamental a gente dar uma bisoiada no primeiro capítulo da obra. É considerado por muitos um dos melhores capítulos de introdução que já existiu em uma obra, porque ele literalmente te apresenta tudo o que você precisa saber para continuar. O capítulo começa com literalmente um jacaré humanoide mastigando a cabeça de um cara, e o que parece ser o parceiro do cara que está sendo devorado sendo rendido por uma garota humana, aparentemente. Então vemos a visão do cara que está na boca do jacaré, um ser saindo de dentro dele e falando não é você. O companheiro dele consegue se soltar da garota, então ele tenta atacar com o jacaré com uma espécie de fumaça saindo do seu dedo. E quando essa fumaça vai acertá-lo, aparentemente não tem efeito algum. Então vemos esse cara reagindo a isso e vendo que isso é muito improvável. Era pra funcionar. A garota que tava rendendo ele pega o seu dedo como se fosse nada e o quebra como se não fosse nada. E logo depois disso dá um puta chute na face desse rapaz. Então o jacaré gigante pergunta pro cara que ele acabou de devorar a cabeça o que o cara de dentro de mim disse. E o homem responde, ele disse não.
não é você. O jacaré parece feliz com a resposta e aparentemente desembanha uma faca, para que na próxima página ele seja esquartejado em vários pedaços com uma velocidade perturbadora. Então, você não me serve para nada. Porém, a mão decepada do homem tem um último movimento, como se fosse uma ação de emergência, e solta aquela fumaça esquisita, com o jacaré se referindo à mulher como Nikaido. Aparentemente esse é o nome dela. Então, o cara que tinha acabado de ser chutado pela menina, uma porta aparece debaixo dele e logo se fecha. Essa porta foi feita pela fumaça daquela mão decepada. O jacaré fica frustrado que ele conseguiu escapar, mas a mulher não parece se importar muito e fala para ele só colocar a máscara dele. Ele coloca a máscara e fica, porra, que merda que aconteceu, caralho. E ela fala, de qualquer forma, é a primeira vez que vejo um deles revelando uma porta. Então temos o primeiro gostinho para entender esse cenário. No outro lado daquela porta fica o mundo dos magos ou feiticeiros. Usando suas habilidades especiais, eles podem criar essas passagens e os conectam com o hole, ou o buraco, a cidade que vivemos. No caso, essa da imagem é o buraco. De vez em quando, alguns aparecem para testar suas habilidades. Então a garota fala pro jacaré se animar que hoje tem gyoza. E com eles andando por esse lugar chamado buraco, diz ali que cada vez aparecem mais pessoas com marcas deixadas pelos feiticeiros, pelos magos. Eles estragaram o buraco para sempre com a sua maldita magia. Então o jacaré para e encara um corredor. Nikaido pergunta o que foi Kaiman, com a gente sabendo que esse é o nome dele. Você ainda tem perguntas sobre esse corredor, não é? Sim, foi aqui. Esse é o único lugar que me lembro de ver antes de perder a memória. E encarando o corredor, aparentemente aparece uma silhueta no fundo dele. Quem era o cara que estava parado ali naquele dia? Ele era o cara que procuro e quero matar? Ele é o mago que transformou minha cabeça nessa coisa horrível, no caso, cabeça de jacaré? E o cara que tá dentro de mim? Por acaso ele sou eu? Sou eu como era antes dessa magia? E por que a magia não me afeta? Ah, se eu pudesse recuperar a memória. Nikaido então fala pro Kaiman que as coisas vão melhorar quando tiver de barriga cheia. E apesar de que há poucos minutos atrás eles literalmente esquartejaram um cara, eles dois não parecem se importar nem um pouco com isso. Parece algo normal e banal. Então vamos para o mundo dos feiticeiros, onde vemos aquele garoto que foi salvo passando por uma espécie de ritual de botar um ovo numa mistura e rezar para que com isso aquele cara que morreu pro Kaiman seja revivido. Ele pede perdão por seu parceiro que morreu e entra em uma porta misteriosa. Dentro dessa porta vemos um cara bizarro, uma espécie de Immortan Joe, com um garoto perguntando se ele pode falar com ele, se referindo a ele como An-san, enquanto ele cultiva uma plantação de cogumelo. Fujita, que é o nome do garoto que foi salvo. Você tinha saído com Matsumura para se exercitar. Já ouvi a notícia. Não me diga que foram mesmo aqueles seres do buraco que o mataram. Com a gente sendo introduzido para esse personagem intimidador e bastante perigoso. E no final do capítulo voltamos mais uma vez pro buraco, onde Nikaido serve para Kaiman uma porção de gyozas e ele com a maior felicidade come todas elas. Com essa sendo uma cena até que bem sublime em um contexto tão perturbador. Kaiman fala que amanhã encontrarei aquele maldito mago e acabarei com ele. E o capítulo termina com esse quadro. Como eu disse, nesse primeiro capítulo a gente tem a maioria das informações que a gente precisa para realmente ficar hypado e continuar a ler ou ver essa história. Agora sabemos da trama principal que envolve o protagonista Kaiman, o que ele quer de fato, a sua amiga, sua companhia, sua coadjuvante e o ambiente onde estão inseridos. Além do outro mundo, o mundo dos feiticeiros, que vai começar a se colidir com esse tal buraco daqui pra frente. E com esse primeiro capítulo já dá pra notar a estética maravilhosa de Kiyo Hayashida. Essa autora tem esse jeito de fazer suas histórias, tem de envolver o dark com o punk, e ao mesmo tempo que estamos em um universo que aparenta ser tão opressor, ainda assim existe piada, existe gente sorrindo apesar dos apesares, e ela é uma mestre em trabalhar exatamente esse sentimento. Como em um lugar chamado buraco, as pessoas vão poder conseguir sorrir, e como nesse mundo de feiticeiros, que parece tão opressor quanto, as pessoas também vão conseguir se divertir e produzir histórias dramáticas ou de amor ou blá blá blá, é aí que Kiyo Hayashida brilha. Porém, nos focando no universo de Dorohedoro, eu acho bom a gente separar alguns setores, e por que não, vamos começar pelo buraco. Essa frase não tem duplo sentido, vai se tratar. O buraco é esse mundo onde Kaiman e Nikaido vivem. Ele tem esse visual industrial, brutalista, sujo, decadente. Esse lugar tem uma vibe de uma cidade cyberpunk que passou por um apocalipse. E esse é o mundo dos humanos. É um lugar
pobre e ameaçado, porque a gente já viu lá no primeiro capítulo que os feiticeiros costumam fazer isso, ir para o buraco para testar suas magias. E quando a gente vê o Anson falando com Fujita, é exatamente isso. Vocês foram pro buraco para se exercitar. Ou seja, o buraco é usado pelos feiticeiros como uma espécie de laboratório de experimentos. Eles vão testar as magias deles nos humanos, nos seres ditos inferiores. Por causa disso, a mentalidade das pessoas do buraco, ela é bem niilista, de maneira que a maioria das pessoas não tem perspectiva que vá haver uma melhora. Elas meio que aceitam que qualquer dia pode chegar e elas serem mortas, e mesmo se nenhum feiticeiro encontre ela na vida toda, muito provavelmente ela vai viver uma vida de merda porque o buraco é uma merda. Porém, existe uma espécie de defesa do buraco contra os feiticeiros, que é a sua famosa chuva. Quando a fumaça dos feiticeiros, que é usada em extensão nesse lugar por causa dos seus experimentos, sobe para o ar, produz nuvens e começa a chover. É como se fosse uma nuvem tóxica de feiticeiro. E por algum motivo, essa chuva é tóxica para os feiticeiros. Eles podem morrer se forem expostos a ela. Mas, obviamente, mesmo os feiticeiros tendo poderes e os humanos sendo humanos, ainda assim existem pessoas e existiram grupos que se insurgiram com os feiticeiros, como a gente já acabou de ver no primeiro capítulo com o Kaiman, né? O Kaiman foi capaz de matar um feiticeiro, mesmo sendo aparentemente um humano afetado por uma magia que deixou ele com a cabeça de réptil. E alguns anos antes da trama de Dorohedoro começar, existiu uma associação de pessoas no buraco que cansou da opressão dos feiticeiros e começou a revidar. E eles foram bem-sucedidos e conseguiram lidar com vários feiticeiros no decorrer dos anos. Mas é aquela parada, o sonho do oprimido é ser o opressor. E depois de uma vida inteira sendo chutado e tratado como algo inferior e apenas como um experimento para a magia dos feiticeiros, esses caras canalizaram uma raiva tão grande contra esse grupo de pessoas que eles começaram a caçar qualquer um que tivesse contato com os feiticeiros. Então, obviamente que se tratando de uma série seinen como Dorohedoro, nada é tão preto e branco. E não é todo feiticeiro que ia pro buraco que era um filho da puta e matava todo mundo. Tinham aqueles que viam beleza nos humanos e encaravam ele como normais e até mesmo constituíram família com essas pessoas, gerando pessoas mestiças, né? Meio humano, meio feiticeiro. Mas para esse grupo que existiu no passado, eles eram a mesma coisa e eles caçavam todo mundo, até que em determinado momento eles acabaram. Porém, se tratando de um lugar horrível como esse, onde todo mundo tem que aceitar morrer no dia seguinte, é natural que para amenizar esse sentimento, eles tentem se distrair de alguma maneira. E isso é muito maneiro em Dorohedoro porque o buraco é tão zoado, é tão merda, que até em ocasiões extremamente perturbadoras, a galera é tão fodida que ela consegue se divertir. Porque uma vez por ano existe a chamada Noite dos Mortos-Vivos, onde por causa de fenômenos com a magia, chuva tóxica, o caralho, uma vez por ano, todas as pessoas que morreram ressuscitam dos seus túmulos e têm que morrer de novo. Mas então por que as pessoas então do buraco não são cremadas ou algo do tipo? Porque a Noite dos Mortos-Vivos é pura diversão, brother. É um momento onde a galera pode matar um bando de zumbi e relaxar um pouco dessa vida tão sofrida que eles têm. E isso é muito legal, é um trabalho até mesmo antropológico incrível, porque um autor vendo esse universo tem que pensar, cara, como essas pessoas podem se divertir? Elas podem se divertir de maneira normal, se reunindo com amigos e jogando jogos, ou indo pra festas e coisas do tipo, mas a sociedade é tão zoada e tão oprimida que eles não teriam esses sentimentos. E como eu falei antes, o desejo das pessoas que só apanham é pelo menos conseguir revidar uma vez. E é isso que elas conseguem ter nessa tal Noite dos Mortos-Vivos. Mas não é por isso que os humanos também só se divertem de maneiras perturbadoras e não usuais. Por exemplo, tem um capítulo bem icônico, né, da partida de beisebol, e eu tenho a minha teoria pessoal que Gigi Akutami viu esse capítulo do beisebol e decidiu copiar e fazer um capítulo de beisebol em Jujutsu Kaisen. Mas de qualquer maneira, que legal, né? Eles vão jogar beisebol, um esporte normal, mas eles vão jogar literalmente um estádio feito aonde era a ex-praça de execução pública dos feiticeiros lá na época daquela associação que caçava feiticeiro, lembra? Então quando o Kaiman mete um home run, ele literalmente estoura o cadáver de um feiticeiro que estava exposto desde aquela época. Sempre tem que ter um quê de perturbador, um quê de deturpado. Nada pode ser normal, porque Dorohedoro é o caos. Inclusive o nome Dorohedoro não tem uma tradução exata para o português. Ficaria algo como da lama para o lodo, o que já expressa esse sentimento, né? Da lama pro lodo, do lugar merda para outro lugar mais merda ainda. Ou seja, essa é a pegada desse universo. Mas agora vamos pular para o mundo dos feiticeiros, né? O mundo paralelo ao buraco, aonde esses seres com magia habitam, que parecem ser
humanos normais com magia, mas não são. Eles são biologicamente diferentes dos humanos. No corpo deles, eles têm uma espécie de bolsa de magia que produz aquele pó preto que saiu do dedo dos caras, além de um tumor demoníaco do tamanho de uma colher que fica no cérebro dos feiticeiros e que aparentemente ativa essa parte de poder mágico que eles têm. O mundo dos feiticeiros, ele é mais bonito que o buraco, tem mais variedades, por exemplo, florestas e coisas do tipo, que é impossível ter no buraco. Porém, para conseguir explicar esse lugar, a gente tem que saber um pouquinho da história e como ele está conectado com o inferno e os demônios, que são uma parte grande dessa obra. Existe um personagem em Dorohedoro chamado Chidaruma, e ele é como se fosse o rei dos demônios, o demônio dos demônios, e foi ele que criou o mundo dos feiticeiros. E ele fez isso porque ele sabia que os feiticeiros em algum momento iriam popular o inferno. Então, para impedir isso, ele criou esse mundo para eles ficarem aí. E como você deve estar vendo nas imagens, a cultura e religião do mundo dos feiticeiros é venerar os demônios, venerar o inferno e temer eles também. E isso é muito maneiro porque produz uma sociedade com valores invertidos da nossa, já que a maior parte da nossa civilização, principalmente ocidental, tem valores da igreja, católicos, evangélicos, enfim. Mas o mundo dos feiticeiros, que venera os demônios, que tipo de valores eles vão ter? No começo desse mundo, os feiticeiros eles se matavam à torta e à direita, era uma chacina todo dia. Porém, um certo feiticeiro entrou em cena, tomou as rédeas daquele mundo e falou: agora todo mundo fica pianinho nessa porra. E esse cara é ninguém mais ninguém menos do que aquele tal de En, onde a gente viu lá no primeiro capítulo. Esse malandro é como se fosse o rei do mundo dos feiticeiros. E ele conseguiu impor alguma ordem a esse mundo inteiro e por isso ele é meio que parceiro do Chidaruma. Porém, ainda assim, o mundo dos feiticeiros continua uma sociedade violenta, onde morte é algo completamente banal. E isso eu acho muito interessante. Porque no buraco, morte é algo banal e sem tanta importância, porque como eles são oprimidos diariamente pelos feiticeiros, eles têm que se acostumar. Porém, no mundo dos feiticeiros, morte é algo banal porque faz parte da religião de venerar os tais demônios. Então se torna algo cultural, é a mesma coisa que, sei lá, rezar. Porém, o que torna pra mim o mundo dos feiticeiros muito interessante é a segregação que existe entre eles. Um feiticeiro é definido por duas coisas: pelo seu poder, que basicamente é a sua habilidade, é igual, sei lá, os quirks de Boku no Hero, onde a pessoa pode ter, sei lá, poder de cura. Porém, o fator verdadeiramente importante para definir se a pessoa é um feiticeiro de elite ou não é a quantidade de fumaça que ela consegue produzir. E quem não consegue soltar grande quantidade de fumaça é basicamente um humano vivendo no mundo dos feiticeiros. É oprimido de maneira praticamente igual, e essa galera é literalmente a maioria das pessoas que mora no mundo dos feiticeiros. E diante dessa marginalização de grupo de pessoas, obviamente que alguma hora elas iam se juntar e formar as suas organizações para ir contra esses tais feiticeiros de elite, e é daí que nasce a organização criminosa conhecida como os Olhos Cruzados, um vasto grupo de pessoas caracterizados por essa tatuagem de cruz nos olhos. Eles são inimigos proclamados desse En e de todos os feiticeiros de elite, e essa organização é composta de feiticeiros que não conseguem produzir muita fumaça, né? Pessoas que são reduzidas e inferiorizadas na sociedade. E a principal atividade desse grupo é a produção e tráfico de uma droga altamente viciante conhecida como pó preto, que quando ingerida potencializa o poder da sua magia, além, é claro, de matar e sequestrar feiticeiros de elite. E isso que eu acho muito legal em Dorohedoro, não é porque um cara é extremamente poderoso, tem um poder mega pica e muita fumaça, que ele se torna invencível. Ele só se sente invencível, mas com um bom planejamento e com um bom número de pessoas, qualquer um pode ser superado. Isso faz a gente consumir essa obra com aquela mentalidade de que ninguém tá salvo, mesmo os personagens mais poderosos. E a vida desses feiticeiros de elite, mega poderosos, com poderes únicos e uma imensa quantidade de fumaça, também não é fácil não, amigo. Porque muitos deles são ludibriados ou sequestrados e servem como uma fonte de energia para suprir certos objetos e mecanismos que precisam de fumaça continuamente. E uma ocasião que melhor demonstra isso é o evento conhecido
conhecido como a Noite Azul, um grande evento no mundo dos feiticeiros que acontece uma vez a cada 4 anos e é feito para os feiticeiros encontrarem seus parceiros, afinal a maioria dos feiticeiros atua em dupla, e nessa sociedade um feiticeiro solitário é um alvo facílimo. Então, como eu disse antes, nesse momento feiticeiros extremamente poderosos podem ser pegos de surpresa por outras pessoas com um bom planejamento e serem forçados a assinar um contrato que vai fazer com que eles se tornem duplas por pelo menos 4 anos. Afinal, se um feiticeiro meio merda consegue se juntar de maneira forçada com um feiticeiro de elite, ele tá basicamente feito. E é claro que, se tratando de um mundo mágico, teriam aqueles lugares feitos pra galera, né, saber mais sobre magia e ter mais controle sobre a magia, né, a famosa escola de magia, que no caso em Dorredouro é essa que temos aí, né, uma Hogwarts deturpada pra caralho, e dentro dela só tem absurdo, nem vale a pena eu começar a falar dela aqui. Um outro fator desse universo que é extremamente presente em Dorredouro são os demônios, seres que residem o chamado inferno, que é pouquíssimo explorado de propósito. Eu acho que a autora viu que se ela perdesse muito tempo aqui, um ambiente extremamente vasto onde ela podia criar qualquer coisa, a história principal não ia andar tanto, então ela nem decidiu mexer tanto. Porém, nos pouquíssimos momentos que vemos o inferno ser trabalhado, geralmente são em histórias bônus que aparecem no fim de cada volume, na qual vemos que os demônios são muito maiores que os humanos aqui no inferno. E a gente vê, por exemplo, um demônio pegando um punhado de humano e vomitando, outro demônio botando todo mundo liquidificador e batendo, e depois eles alegremente juntos como se tivessem um piquenique nesse antro de loucuras que é o inferno de Dorredouro. Porém, lembra daquele Shidaruma? Ele é considerado o único demônio puro de fato, o único demônio de verdade que existe. Todos os outros demônios foram transformados pelo Shidaruma em demônios por serem feiticeiros de elite, extremamente fodas e bem recomendados, e que se submeteram a um teste específico. E o teste para se tornar demônio é um negócio que eu gosto muito em Dorredouro, porque pelo teste inteiro o feiticeiro tem que utilizar uma armadura extremamente pesada para fazer com que o corpo tenha força suficiente para aguentar ser um demônio. Nesse teste, em algum momento, ele tem que cuidar dos morcegos gigantes que habitam as igrejas satânicas, e eles são seres que têm que ser manipulados com bastante cuidado, porque qualquer pelinho que agarre na armadura, ele vai arrancar tua cabeça. Também há uma forma de agilizar o processo, que é comer carne de demônios mortos, exatamente isso que eu ouvi, além de que a reta final desse teste é não utilizar a fumaça, não utilizar seus poderes por um ano. Se você conseguir cumprir todas essas etapas, você então começa a se transformar em um demônio pelo Shidaruma, que vai definir pra você o design de demônio ideal. É um filho da puta. Pessoalmente, eu amo a estética dos demônios de Dorredouro, ainda mais quando você percebe que é o Shidaruma que define o estilo de cada um. E os demônios vagam pelo universo como quiserem. Eles podem literalmente fazer qualquer coisa. Eles podem brincar com um bando de feiticeiros, se eles quiserem, eles podem viajar até o buraco e mijar em qualquer um. Eles são seres supremos, vistos como deuses, e eles fazem o que eles quiserem. Porém, os demônios podem, em alguma hora, perder esse privilégio. Se por acaso Shidaruma te considerar não digno de ser um demônio, ele pode convocar uma criatura bizarra chamada Store, que não é nem demônio, nem feiticeiro, mas que tem o poder de separar o corpo de demônio com o corpo do feiticeiro. E no fim de todo esse processo extremamente doloroso, sobra o feiticeiro ali no chão, que nem um merda. Ou seja, no universo do Dorredouro, o melhor patamar que você pode habitar é ser um demônio. E nem nesse posto você pode dormir no ponto, porque primeiro, você sempre vai morar no inferno, e segundo, você pode deixar de ser um demônio. Que vida maravilhosa. Porém, pra mim, a parte que eu acho a mais charmosa e infelizmente pouco falada da série são as máscaras dos feiticeiros, que representam o vínculo de demônio e feiticeiro. E eu gosto muito do conceito das máscaras no universo do Dorredouro, porque elas são explicadas para nós literalmente na primeira história bônus, que completa ali o fim do primeiro volume. E são histórias que estão em muitos mangás, né? Mangás que terminam o volume e gostam de botar ali uma historinha. Tokyo Ghoul é assim, por exemplo. E são esses momentos onde os autores gostam de expandir o universo de uma maneira que eles não conseguiriam na trama normal. E só para você entender, as máscaras têm o poder de aumentar as habilidades
mentes dos feiticeiros. É como se fosse o pó preto materializado e legalizado nesse mundo dos demônios. Afinal, o En, que é o rei do mundo dos feiticeiros de Dorredouro, ele abomina os Olhos Cruzados e o pó preto que eles produzem. Porém, as máscaras são feitas pelos demônios. E a maioria das pessoas não tem aquilo que precisa para conseguir impressionar um demônio, por exemplo. Afinal, a maioria das pessoas desse mundo não tem magia o suficiente, não é interessante o suficiente. E considerando que os demônios um dia foram feiticeiros de elite, imagine a mentalidade deles. Ou seja, a maioria das pessoas compra máscaras usadas que não casam tão bem com o poder que elas têm, ou as pessoas fazem a própria máscara para pagar de fodão feiticeiro. E é também algo cultural. Quando o feiticeiro vai lutar, vai usar suas habilidades, é de bom grado que ele utilize uma máscara. É que nem em Red Dead, quando tu vai assaltar um banco, tu bota aquela bandanazinha. Porém, na história bônus que fala das máscaras, nós vemos o processo pela qual elas são feitas. Então notamos esse ambiente, onde temos duas portas e vários feiticeiros em fila em frente à porta da esquerda, enquanto nenhum na direita. Vemos o Fujita, que é um feiticeiro que, por mais que seja bem relacionado, né, ele é da família do En, ele é um feiticeiro fraco, ele não tem quase nada de fumaça. E ele está com um presente em mãos. Nesse momento, vemos a Noi, que é uma das batedoras do En, uma feiticeira de elite braba, e ela conversa com o Fujita, porra, na porta da esquerda ainda, mulher, que pica, hein? Mas boa sorte aí, cara. Então, quando ela entra na porta da direita, um feiticeiro com máscara de demônio recebe ela com toda a etiqueta do mundo. E nisso, a Fujita sonha em um dia fazer parte daquilo, um dia usar a porta da direita. Do lado dele aparece o Shin, a dupla da Noi, que é outro feiticeiro de elite. Fujita fala com o Shin e ele quer muito que dê certo esse ano. Ele quer ganhar uma máscara, porque uma máscara é literalmente o passe para você ter mais magia, para você se dar melhor nesse mundo. Shin fala para ele, primeiro, não se assustar. E segundo, um presente feito à mão vale mais. Fujita fala que ficou 3 meses fazendo esse presente. E quando o Shin pergunta se é algo fresco, ele diz, não, é bem seco. Shin deseja boa sorte ao pequeno feiticeiro e segue seu caminho para a porta da direita. Então vemos o interior do que acontece em cada porta, começando com a da direita, com eles sendo paparicados como se estivessem numa sala VIP de aeroporto. Enquanto na sala da esquerda todo mundo tem que se trocar que nem presidiário, parece alistamento militar essa porra. E voltamos para a sala da direita, com 2 bacias com algo fervendo dentro delas e o cara falando para colocar a máscara dentro. Enquanto na sala da esquerda, um literal tubo com líquido estranho começa a permear a cabeça do Shoy coitado. Então na sala direita eles colocam vários ingredientes dentro desse balde com a máscara dentro e medem ali a temperatura perfeita, 666 graus, 666, não seria diferente. E na sala da esquerda esse cimento foi colocado na cabeça desses caras, começa a vir outra máquina e fazer a cabeça deles virar a porra de uma caixa pra fazer o molde da cabeça. Então na sala direita vemos os dois sorrindo de bem com a vida, aquele caldo de máscara foi engarrafado e o Shin entra numa tenda ali feita para ser pelo menos bonitinha, para ser apresentável, e na sala da esquerda vemos o Fujita se ajoelhando com a TV na cabeça e oferecendo o seu presente para o demônio que vai julgá-lo. Enquanto na sala da direita o demônio em questão está sentado, recebendo a garrafa do Shin que está em pé. Tem toda essa conversa de atmosfera em cada área, em cada situação. O presente de Fujita é aberto, uma coleção de fadas mumificadas. Por favor, me dê a máscara, casca de bala. Na sala da direita o demônio bebe o líquido de máscara e vomita uma substância estranha e começa a moldá-la até formar uma máscara e entregar quase como se fosse uma coroação para o Shin. Enquanto o Fujita quer muito ganhar a máscara, tá pensando, ele recebe um toque do demônio e a caixa explode. O presente não serve pra nada se o nível da magia não é bom o suficiente. Enquanto na sala da direita o demônio coloca uma florzinha na nova máscara do Shin. A flor é a marca de uma máscara perfeita. Enquanto nós vemos Fujita no chão com a cabeça toda fudida, pelo que vimos nessa ocasião, Fujita não teve muita sorte, igual a maioria dos feiticeiros sem magia nesse mundo tão cruel. Eu adoro essa história bônus porque ela representa exatamente o que o mundo dos feiticeiros é. Feiticeiros de elite são agraciados pelos demônios e paparicados até mesmo, enquanto os feiticeiros de baixo escalão são esnobados e colocados em situações horríveis para ter a esperança de ganhar alguma coisa. A representação, a estética, a forma original como conceitos são trabalhados faz com que Dorredouro seja um dos universos mais apaixonantes e fora da caixa, na minha opinião. Como dito antes, ele é um mundo ou mundos opressores e horríveis, mas esse é um terreno muito fértil para certas situações serem trabalhadas de maneira muito interessante, ainda mais para uma autora tão competente e genial quanto Kiyo Hayashida. Percebendo esse universo, e principalmente o que foi mostrado naquele primeiro capítulo, dá pra gente convocar aquela famosa frase de que
só sabendo a tristeza a gente conhece a felicidade. Se nós fôssemos 100% felizes, nós não conheceríamos a tristeza e nunca daríamos valor à felicidade de fato, porque ela seria algo banal, algo comum, não fora do ordinário. E é por isso que momentos cômicos, momentos dramáticos e momentos que emulem um certo romance são fundamentais para temperar essa obra que se passa em um universo tão opressor, como se fosse uma necessidade de roteiro para que os leitores e telespectadores possam lidar com esse mundo escroto. É como se os momentos onde a gente vê a galera rindo, chorando, demonstrando emoções em um ambiente que faz de tudo para você suprimi-las, para não ter que lidar com esse mundo horrível, você consiga dar muito mais valor, ver muito mais importância em tudo aquilo. Afinal, ser capaz de sorrir em um mundo bom é fácil, mas ser capaz no meio do lixão, isso que é difícil. Além de que um universo como esse é um convite para desenvolvimentos incríveis de personagens, de vários lugares diferentes. Não é só com a galera do buraco que a gente se importa, a gente também vê a galera do mundo dos feiticeiros e também vê a história de alguns demônios e se importa com todos eles, porque a magia dos mundos fantásticos é fazer nós, estando na Terra, na nossa vida mundana, conseguir se identificar com eles, mesmo em situações completamente diferentes e até irreais. Esse é o grande poder que muitas obras entendem e outras muitas obras esnobam. Além de que nesse vídeo eu nem perdi tanto tempo falando sobre os poderes de cada feiticeiro e o quão fodas e diferentes eles são e como eles influenciam e representam cada personagem, porque isso eu quero que você descubra lendo ou vendo essa obra. E considerando que há um tempo atrás tivemos a confirmação de que a segunda temporada de Dorohedoro está vindo, confirmado pelo Estúdio Mapa, considere esse vídeo um incentivo para você conhecer essa obra. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo seu lado, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Renan Charles, Buruburu, O Gugas, Guilherme Xavier, Arroz, Cadele, Vanil Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Oner, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Vídeos Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Rafa, Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, Rian Benedito, Hipnos 11, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreira, O Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Jean, Gustingel, Killworth, Lobinho Awawawau, Gabriel Zardo, Frostes, Boca Xota, Saque, Vinícius Flores, Igor Viana, Web, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Gabi, Pedro Rodrigues, Killer, Matheus Sarraf, Feceu, Senhor Suíça, Gabriel Fraga, MZ Guido, Fiat Pô Todo Fudido, Entrou o Sabonete no Buraco do Peru, Marcelo Gozer, Otaku Cheiroso, Saulo Rodrigues, Ângela Cavalcante, Matheus Siqueiro, Meramente Eu, Meu Nome é Jorge, Vinícius Guimarães, Guilherme Xavier, Gabriel Figueira, Karma e o Loki. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. Uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!